Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Davi é ungido rei de Israel. Isso mesmo. Davi é ungido rei de Israel. A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos e irmãs. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família, onde quer que você se encontre, seja no Brasil ou fora do Brasil, aí em outros países onde se encontram os nossos irmãos e as nossas irmãs também. Que Deus, o nosso Pai, Criador dos céus e da terra, abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Vamos juntos para a palavra do Senhor. A palavra é essa que está registrada e escrito no livro de 1 Samuel, capítulo 16, onde diz o texto sagrado: Davi é ungido rei de Israel. Isso mesmo, amém? Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém, disse Samuel, como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício. Eu te farei saber o que hás de fazer e unge-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz. Vim sacrificar o Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe. Aleluia. E disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está adiante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé, aleluia, a Abinadab, e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor que está, aleluia, apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, louvado seja Deus. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o vaso, aleluia, do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Querido irmão, irmã, meu amado, querido ouvinte da palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, você que ouve a palavra do Senhor por meio deste simples, humilde, pequeno canal. Olha que palavra profunda, olha que palavra poderosa, né?
Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, meu irmão, minha irmã, ouça com atenção esta palavra. Olha só o que Deus, ouça, o que Deus disse para o profeta Samuel. Olha o que Deus disse para o profeta Samuel. Olha só. Ouça a palavra do Senhor, a qual Deus falou para o profeta Samuel, dizendo o seguinte: então disse o Senhor a Samuel. Olha o que o Senhor disse ali a Samuel: até quando terás dó de Saul? Deus dizendo para Samuel até quando Samuel teria ali dó de Saul. Louvado seja Deus. Deus dizendo para Samuel até quando terás dó de Saul? Porque Samuel certamente estava tendo dó de Saul. E Deus fala para Samuel dizendo: até quando até quando terás dó de Saul? E aí Deus vai dizer para Samuel o seguinte: olha só, Santo Deus, aleluia, havendo eu rejeitado, olha o que Deus fala para Samuel: até quando terás dó de Saul? Havendo eu rejeitado. Então Deus tinha ali feito o quê? Deus tinha rejeitado a Saul, amém? E agora Deus está dizendo para Samuel até quando Samuel iria certamente ter dó de Saul, pois certamente Deus já havia rejeitado a Saul. O próprio Deus está afirmando, segundo esta palavra, dizendo o seguinte, olha aqui, ó, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel. Então Deus pergunta para Samuel, Deus fala para Samuel, até quando terás dor de Saul? Havendo eu rejeitado, né, para que certamente Saul não reinasse mais sobre Israel. Então Deus já havia rejeitado a Saul. Louvado seja Deus. E Samuel estava tendo ali dó de Saul. Porém Deus diz para Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? Aleluia, glórias ao nome do Senhor, para que não reine sobre Israel. Aí Deus fala para Samuel o seguinte: enche o teu vaso de azeite. Deus manda, aleluia, Samuel encher o vaso dele de azeite, aleluia. Porque tem obra, meu irmão, tem obra, minha irmã, tem obra, amado ouvinte da palavra de Deus, que Deus só faz com a pessoa, com, aleluia, o seu vaso cheio de azeite. Deus manda Samuel encher, né, o vaso dele de azeite. Veja, primeiro Deus diz aqui para que Samuel encha o vaso dele de azeite. E o que Deus então iria fazer quando certamente Samuel estivesse com o seu vaso cheio de azeite? Aleluia! Olha aqui, ó. Santo é o Senhor, enche o teu vaso de azeite e vem. Olha, primeiro Samuel tinha que encher o vaso de azeite. Depois Samuel tinha que vir, segundo a ordem de Deus. Aleluia! Aleluia, Santo Deus, e vem. E, aleluia, enviar-te-ei a Jessé. Mas Samuel tinha que estar com quem, irmão? Samuel tinha que estar, aleluia, com o vaso dele cheio de azeite, e tinha que vir, e Deus agora iria enviar, aleluia, Samuel a Jessé. Para quê? Que Deus iria ali enviar Samuel a Jessé? Aleluia, Samuel estava com o seu vaso certamente cheio de quê? De azeite. Aleluia, certamente Deus só iria enviar Samuel a Jessé quando, aleluia, Samuel enchesse o vaso dele de azeite, viesse, então Deus ali iria agora enviar Samuel a Jessé para que lá fosse feita uma grande obra. Que obra seria aquela qual lá Deus iria realizar? Porém, entenda, meu irmão, minha irmã, que era necessário que Samuel estivesse com o quê? Com o seu vaso cheio de azeite. Como é que está teu vaso, minha irmã? Está cheio de azeite. Como é que está teu vaso, meu irmão? Está cheio de azeite. Será que nós estamos, aleluia, louvado seja Deus, enchendo também o nosso vaso de azeite, como Deus falou para Samuel encher o vaso dele de azeite e vir, e Deus enviaria ele ali até Jessé, o belemita? É isso mesmo, tá aqui, ó. Enche teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, aleluia, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porque dentre os filhos de Jessé, Deus tinha provido ali um rei. Mas Samuel tinha que estar com o vaso cheio de quê, irmão? De azeite.
Aleluia, assim sou eu, assim é você, assim somos nós. Nós temos que também estar com os nossos vasos cheios de azeite. Eu tenho que estar com o meu vaso cheio de azeite. Você tem que estar com o seu vaso cheio de azeite, minha irmã. Você tem que estar com o teu vaso cheio de azeite, meu irmão. Aleluia, para Deus realizar também algo. Aleluia, porque aleluia, tem obra que Deus só realiza com azeite. Aleluia, e esta obra que iria ser realizada, aleluia, sobre a vida de um dos filhos de Jessé, a qual de lá Deus tinha provido um rei, ia ser usado o que? Ia ser usado azeite. Ia ser usado azeite. Então Samuel tinha que estar com o vaso cheio, aleluia, de azeite. Samuel tinha que estar com o vaso cheio, aleluia, de azeite. Ei, Deus mandou foi encher o vaso. Aleluia, Deus mandou foi encher o vaso de azeite. Aleluia, como é que está o teu vaso? Está cheio de azeite? Como é que está o meu vaso? Está cheio também de azeite ou não está? Porque se não está, nós temos que encher. Olha só, Deus manda Samuel encher o vaso dele de azeite e vir. E Deus enviaria Samuel até Jessé. Aleluia, porque dentre os filhos de Jessé, ali o belemita, Deus tinha provido ali um rei. Aleluia, e ele ia ser ungido com o que, irmão? Com esse azeite que sobre o vaso de Samuel certamente estava. E o vaso de Samuel não era para estar meio de azeite, não, era para estar cheio de azeite. Por ordem de Deus, tinha que estar cheio de azeite. Tinha que estar cheio de azeite. Será que o meu vaso está cheio de azeite ou está meio? Será que o meu vaso está pela metade de azeite ou está cheio? Aleluia. Vamos para a palavra do Senhor, porque esta palavra é gloriosa. Esta palavra é tremenda, é santa, é poderosa. Olha só, isso foi Deus falando certamente para quem? Para Samuel. Foi Deus falando para Samuel. Escuta só. Aleluia. Porém, disse Samuel, olha agora o que Samuel vai dizer. Porém, disse Samuel, como irei eu? Olha só, Samuel agora faz certamente uma pergunta, ou seja, Samuel diz, como irei eu? Isto Samuel dizendo, aleluia, pois ouvindo Saul, me matará. Samuel agora vai dizer o quê? Como irei eu? Pois ouvindo Saul, me matará. Dá a entender que aqui Samuel estava dizendo para Deus como é que ele iria, porque quando certamente Saul ouvisse, certamente então Saul mataria Samuel. Isso é o que Samuel está dizendo, pois ouvindo Saul, me matará. Veja só, então disse o Senhor, quando certamente Samuel disse isso, que ouvindo Saul mataria Samuel, olha o que Deus vai falar agora para Samuel novamente. Olha, então disse o Senhor, olha o que o Senhor disse ali certamente para Samuel. Olha, toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz, Deus manda Samuel tomar uma das bezerras ali das vacas nas mãos de Samuel, e Deus manda Samuel dizer, então, minha irmã, meu irmão, o que então Deus manda que Samuel diga? O que é então que Deus está mandando que Samuel fale? Aleluia! Deus está dizendo o seguinte, vim para sacrificar ao Senhor. Com a bezerra ali das vacas, Deus dizendo para Samuel para dizer, vim sacrificar ao Senhor. Né? Aleluia! E convidarás a Jessé ao sacrifício. Deus dizendo para Samuel convidar Jessé ao sacrifício, né? Deus dizendo para Samuel convidar Jessé para estar presente diante do sacrifício. Deus mandando Samuel, aleluia, convidar Jessé, o belemita, aleluia, para o sacrifício. Olha o que Deus fala para Samuel. Deus fala para que Samuel convide Jessé ao sacrifício, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, Santo Deus, eu te farei saber o que has de fazer e ungir-me-ás a quem eu te disser. Deus dizendo para Samuel que Deus iria fazer Samuel saber o que Samuel tinha que fazer, e Deus dizendo para Samuel que Samuel iria ungir quem Deus dissesse que era para Samuel ungir. Deus dizendo para Samuel que Deus iria certamente, aleluia, louvado seja Deus, né? Aleluia, louvado seja Deus, aleluia, dá a entender para Samuel, e Deus certamente iria dizer para Samuel quem era que Samuel iria ungir, aleluia,
Mas Samuel tinha que estar com o vaso cheio de azeite por ordem de Deus. Samuel tinha que estar com o vaso cheio de azeite. Como é que está o teu vaso, minha querida e amada irmã? Como é que está teu vaso, meu querido e amado irmão? Como é que se encontram os nossos vasos? Será que também está cheio de azeite, como tinha que estar cheio de azeite o vaso de Samuel? Deus certamente dizendo para Samuel que Deus iria dizer para Samuel. Deus certamente iria falar para Samuel quem era que Samuel iria o quê? Ungir. Pois não era quem Samuel quisesse ungir, não. Não era quem Samuel pensasse em ungir, não. Não, é claro que não. Não era quem, aleluia, louvado seja Deus, Samuel iria ungir por sua própria vontade, não. Samuel tinha que ungir quem Deus mandasse que Samuel ungisse. Porque, aleluia, é necessário que a pessoa, que o obreiro, que alguém seja ungido, mas conforme Deus manda que unja. No caso aqui, Samuel não podia ungir quem Samuel achasse que tinha que ser ungido, quem Samuel pensasse que tinha que ser ungido. Não. Samuel iria ungir quem Deus mandasse que Samuel ungisse. Mas Samuel tinha que estar com o vaso cheio de azeite. Samuel tinha que estar com o vaso, aleluia, cheio de azeite. Samuel tinha que estar com o vaso cheio de azeite. Samuel tinha que estar com o vaso cheio de azeite. Glória a Deus. Então Samuel ia ungir quem Deus mandasse que Samuel o quê? Ungisse. Então vamos lá. Olha só. Aleluia, santo Deus. Ó, fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Ou seja, Samuel fez o que Deus disse. E agora lá vem Samuel a Belém, né? Por ordem certamente de quem? De Deus. Samuel vai a Belém. Por ordem de Deus. Primeiro Samuel faz tudo certamente quanto Deus ordenou que Samuel fizesse. E agora Samuel vai para onde? Para Belém. Aleluia! A fim de que certamente fosse feito esse trabalho lindo. Aleluia! Trabalho esse que a qual seria ungido como rei Davi. Aleluia! E o vaso de Samuel tinha que estar cheio de azeite. O vaso de Samuel tinha que estar, aleluia, cheio de azeite. Aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Exaltado e engrandecido é o Deus de Israel. Aleluia, adorado é esse Deus tremendo, santo e poderoso. Agora Samuel vai para onde, irmão? Louvado seja Deus. Santo Deus fez por Samuel, aleluia, o que disseram o Senhor e veio a Belém. Lá vem Samuel, vem para Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda. Lá vem os anciões da cidade até Samuel. Olha como é que eles vêm, tremendo, com medo certamente. E eles então perguntam, aleluia, louvado seja Deus, para Samuel, e diz para Samuel: de paz é a tua vinda? Olha só o que os anciões perguntaram para Samuel. Se de paz era a vinda de Samuel ali para onde Samuel estava indo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí veja só. E disse ele, isto Samuel dizendo, e disse ele, é de paz. Samuel disse que sim, é de paz. Vim sacrificar o Senhor, isso Samuel dizendo para os anciões. Vim sacrificar o Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e, aleluia, e os convidou ao sacrifício. Olha, irmão, mais uma vez. Veja, aqui foi santificado Jessé, escuta, para poder participar do sacrifício. Foi santificado Jessé para poder estar perante o sacrifício. Foi santificado os filhos de Jessé para poderem estar também diante do sacrifício. Pode ver, né? Tanto Jessé como os seus filhos foram santificados para certamente também estarem presentes ou participarem desse sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Bendito, exaltado, engrandecido é esse Deus poderoso. Olha só, meu irmão, olha só, minha irmã. Olha de que forma estava Jessé, santificado. Ele não era somente Jessé santificado, mas certamente também quem? Os filhos de Jessé que iriam participar, que iriam estar presentes, também tinham que estar o quê? Santos, ou santo. Bendito seja o nome do Senhor. Está aqui, ó.
Louvado seja Deus. Aleluia. Bendito seja Deus. Quando nós chegamos aqui no versículo, bendito seja Deus. Aleluia. No versículo, glória a Deus, 6. Aqui, ó. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse. Olha só. E disse. Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Olha só o que ele diz. Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel. Olha aqui o que Deus disse ali para Samuel. Olha o que Deus falou, louvado seja Deus, ali para Samuel. Olha o que Deus disse para Samuel. Louvado seja Deus. Não atentes para a sua aparência. Está vendo? Deus disse para Samuel não atentar para a sua aparência. Isso mesmo. Aleluia. Não era para Samuel atentar para a sua aparência. Porque tem muitas coisas que parece que é, mas não são. Então Deus disse para Samuel, não atentes para a sua aparência. Aleluia. Louvado seja Deus. Então dá a entender que Deus, o nosso Deus, não atenta para a aparência. Certamente Deus não quer saber do que parece. Aleluia, louvado seja Deus. Glórias ao nome santo do eterno Deus de Israel. Olha, Deus diz para Samuel, não atentes para a aparência, ou para a sua aparência. Está aqui, ó. Louvado seja Deus. Nem para a grandeza da sua estatura. Também não é para atentar para a grandeza da sua estatura. Primeiro Deus disse para Samuel não atentar para a sua aparência. Depois Deus disse que não era para também Samuel atentar para a grandeza da sua estatura. Também não era para atentar para isso. Não. Aleluia. Olha só o que Deus certamente está falando para quem? Para Samuel. Louvado, não atentar para a sua aparência, não atentar para a grandeza da sua estatura. Mas por que Deus estava dizendo para Samuel não atentar para a sua aparência e nem atentar para a grandeza da sua estatura? Por que Deus estava falando, louvado seja Deus, para Samuel não atentar para a sua aparência nem para a grandeza da sua estatura? Glórias a Deus, aleluia, louvado seja Deus, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, tá vendo? Olha minha irmã, olha meu irmão, você que de repente pensa que Deus vê como o homem vê, está enganado. Não, Deus não vê como o homem vê. Deus não vê como o homem vê. Deus vê totalmente diferente da forma com que o homem vê. Por isso Deus disse para Samuel não atentar para a sua aparência, não atentar para a grandeza da sua estatura. Mas por quê? Porque Deus não vê como o homem vê. Deus não vê como o homem vê. Nós atentamos muito para a aparência. Nós olhamos muito para o que parece. Louvado seja Deus, mas certamente Deus, aleluia, não vê desta forma com que nós vê, não. Deus vê de forma totalmente diferente da forma com que nós vê. Nós vê as coisas de um jeito, Deus certamente vê de outro jeito. Nós vê as pessoas de uma forma, Deus certamente vê de uma outra forma. Por quê? Aleluia, porque nós vemos o que está diante dos nossos olhos. Porém, Deus vai além do que está diante dos nossos olhos. É por isso que Deus vê de forma diferente com o que nós vemos. Então, Deus disse para não atentar para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura. Por quê? Porque Deus não vê como o homem vê. Porque o Senhor não, aleluia, pois o homem vê o que está adiante, né? O que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Minha irmã, meu irmão, escuta. Nós olha e vê o que está diante dos olhos. Deus não. Deus não fica olhando para ver o que está dentro dos olhos, não. Deus olha para o coração. Ele vê o que está no coração meu. Ele vê o que está no teu coração, irmão. Ele vê o que está no teu coração, irmão. Ele sabe o que se passa no nosso coração. Nós atentamos para a aparência. Nós vemos o que está diante dos nossos olhos. Porém, Deus, Ele olha para o coração. Deus, Ele olha para
o coração, Pai, o que está no coração. Ele sabe o que está no meu coração, Ele sabe quais os desejos do meu coração, Ele sabe, minha irmã, o que está em teu coração, Ele sabe quais são os desejos do teu coração. Ele olha, meu irmão, minha irmã, para os nossos corações. Meu irmão, Ele sabe o que está no teu coração, Ele sabe qual é os desejos, meu irmão, do teu coração. Deus, Ele olha para o coração, porém nós olhamos e vê o que está diante dos nossos olhos. Porém o Senhor não, o Senhor olha para o coração. Segundo a palavra do Senhor está aqui, ó. Então chamou Jessé, aleluia, a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Samuel disse: nem a este tem escolhido o Senhor. O Senhor não escolheu este também. Samuel dizendo certamente para Jessé que Deus não havia escolhido ele, esse filho aqui de Jessé, que fez Jessé passar diante certamente de quem? De Samuel. Então certamente Samuel disse para Jessé que Deus também não havia escolhido ele ali. Louvado seja Deus, está aqui, ó. Santo é o Senhor, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Quando nós chegamos no versículo 9, então Jessé fez passar a Sama, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Tampouco a este tem escolhido o Senhor. Se Deus olhasse, minha irmã, se Deus olhasse, meu irmão, para a aparência, Ele já havia escolhido logo no início. Mas como Deus não olha para a aparência, Deus sabia o que estava ali no coração dos filhos de Jessé, como também Deus sabia o que estava no coração daquele que estava apacentando as ovelhas do seu pai lá no campo. Deus sabia certamente o que estava no coração de Davi, como também Deus sabia o que estava no coração de todos esses outros filhos de Jessé. Então Deus não estava atentando para a aparência, não, louvado seja Deus, mas certamente Deus estava olhando para o coração, e certamente Deus ali estava vendo tudo quanto no coração dos filhos de Jessé estava. Deus estava vendo tudo quanto no coração dos filhos de Jessé estava, como também Deus certamente estava olhando para o que estava no coração de Davi, a qual seria ungido rei. Então vamos lá, olha só, escuta. Santo Deus, assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Veja, porém Samuel disse a Jessé, veja só, Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel, nenhum deles era o que Deus tinha escolhido. Aí Samuel vai dizer para Jessé o seguinte, olha, aleluia, olha o que Samuel diz para Jessé. Escute só, meu irmão, minha irmã. Santo é o Senhor, Santo Deus, aleluia. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? Ele disse: ainda falta o menor. Glória a Deus, maravilha, aleluia. O próprio Jessé vai dizer que Davi é o menor. O próprio pai de Davi vai dizer que Davi é o menor, e era o menor que faltava, aleluia, porque os outros certamente eram tidos como grande, então era o menor que estava faltando, enquanto os grandes já tinham passado todos, e Deus não havia escolhido nenhum deles como rei, faltava o menor, e o menor, quem era o menor? Quem foi o menor? Foi exatamente aquele menor que Deus queria como rei. Aleluia, louvado seja Deus. De repente você, minha irmã, se sente menor. De repente, meu irmão, você se sente menor. Pois bem, aleluia, Jessé disse que faltava o menor. O próprio pai de Davi dizendo para Samuel: falta o menor, mas aonde é que estava, meu irmão menor? Aonde é que estava, meu irmão menor? O menor estava apacentando as ovelhas, o menor estava cuidando das ovelhas do seu pai, o menor estava zelando das ovelhas, louvado seja o nome do Senhor. Então estava faltando quem? O menor. Estava faltando o menor da casa, aleluia, de Jessé.
E aí, veja só, Jessé fala que falta o menor. Quem é esse menor que faltava? Porque ao falar Jessé que faltava o menor, então todos os grandes, né, já havia passado, porém Deus, olhando para o coração, não escolheu nenhum deles, faltava o menor. E quem era esse menor? Quem foi o menor que faltava? Escute só, Santo Deus, Santo é o Senhor, aleluia. E disse ainda, falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Isso já está dizendo para Samuel, falta o menor que está apacentando as ovelhas. Olha o que Jessé fala, aleluia, para Samuel. Jessé diz que falta o menor que estava ali, o que? Apacentando as ovelhas. Está aqui, ó. Santo Deus. Disse, pois, Samuel a Jessé. Olha só o que Samuel vai dizer agora para Jessé. Disse, pois, Samuel a Jessé. Olha só. Manda chamá-lo. Samuel agora fala para Jessé chamar o menor. Que faltava. O menor que estava ali apacentando as ovelhas. Samuel mandou Jessé mandar chamar o menor que estava, aleluia, apacentando as ovelhas. Samuel manda chamar ele, pois os outros já haviam passado e não era nenhum deles que Deus tinha escolhido como rei. Mas quando Jessé fala que falta o menor que está ali, né, apacentando as ovelhas, então Samuel mandou que Jessé mandasse chamar o menor. Aleluia. Escute. Manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Samuel fala para Jessé, perante todos os filhos de Jessé, que eles não iriam se assentarem ali, enquanto o menor, que estava apacentando as ovelhas, não o chegasse. Ai, ai, ai. Deus já começa a honrar o menor. Deus já começa a honrar o menor. Deus já começa a exaltar o menor. Louvado seja Deus. Ninguém se assentou enquanto o menor não chegou. Por ordem de Samuel, Samuel disse que ninguém se assentaria enquanto o menor não chegasse. Enquanto o menor não chegasse, enquanto o mais pequenininho não chegasse, ninguém se assentaria. Ei, os grandão tinham que ficar tudo em pé, isso mesmo, os grandão tinham que ficar tudo em pé, para fazer o quê? Para esperar o menor chegar. Louvado seja Deus. Ei, os grandão tinham que ficar tudo em pé, para esperar o menor chegar. Onde estava o menor? O menor estava cuidando das ovelhas, estava apacentando as ovelhas. Ei, Samuel manda Jessé, aleluia, mandar chamar o menor, e Samuel disse que ninguém se assentaria enquanto o menor não chegasse, enquanto o mais pequeno da casa de Jessé não chegasse, enquanto o menor da casa de Jessé não chegasse, ninguém se assentaria. Segundo Samuel, disse Samuel que ninguém se assentaria enquanto o menor não chegasse. Ai, aleluia, glória a Deus. É bom ser pequeno, é bom ser o menor, é bom ser o menor, é bom ser o menor. Louvado seja Deus, aleluia. Está aqui, ó, Santo Deus, aleluia, Santo Deus. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, aleluia, e era ruivo. Agora chegou o menor da casa de Jessé. E aí, certamente Samuel fez com que ele entrasse também, né? Aí diz que ele era ruivo. Aqui, ó. Era ruivo e formoso de semblante. E de boa presença. Oxe, e de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Deus fala para Samuel, levanta-te e unge, porque é este mesmo. Quem, irmão? Quem vai ser ungido? O menor. O menor da onde? O menor da casa, aleluia, de Jessé. Aí Deus manda Samuel fazer o quê? Ungir. Deus diz, porque é este mesmo. Aleluia. Veja, minha irmã, meu irmão, que Deus
Certamente não olha como o homem vê. O Deus não vê como o homem vê. Deus não olha como o homem olha. Não, Deus olha para o coração. Agora você tem noção do que então estava ali no coração do menor da casa de Jessé, que Deus mandou Samuel ungir, pois era aquele mesmo que certamente Deus havia o quê? Achado ele, segundo o seu coração. Ei, como é bom ser o menor. Como é bom ser o menor, aleluia, como é bom ser o menor, como é bom ser o menor da casa, louvado seja Deus, aleluia. Então tá aqui, ó. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. Aleluia. Olha aqui agora o que então Samuel faz. Samuel toma o vaso de azeite e unge o menor. Aonde, irmão? Na presença dos grandão, na presença dos seus irmãos, o menor foi ungido. Aleluia! Veja que Deus havia dado ordem para Samuel encher o vaso, louvado seja Deus, de azeite, para que certamente o menor da casa de Jessé fosse ungido. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto passou todos os grandão, aleluia, aleluia, filho de Jessé, quem era que o Senhor havia ali escolhido? Louvado seja para que então Samuel, louvado seja Deus, ungisse como rei. Era o menor da casa de Jessé, que estava, aleluia, apacentando as ovelhas do seu pai. Bendito seja Deus. O menor que Samuel disse que ninguém se assentaria enquanto o menor não chegasse. Então Samuel faz com que o menor, aleluia, louvado seja Deus, chegue e entre perante todos. Então Deus disse que era aquele que o Senhor certamente o que havia escolhido. Aí Deus manda que Samuel faça o quê? Unja, porque era aquele que Deus tinha o quê? Escolhido. Deus sabia o que estava, louvado seja Deus, sobre o coração de Davi. Deus sabia o que estava sobre o coração do menor da casa de Jessé. Bendito seja Deus. Está aqui, ó. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. Aleluia, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Olha, desde aquele momento em que Davi foi ungido, né? Aleluia, com esse azeite que estava certamente sobre o vaso de Samuel. O vaso de Samuel estava cheio do azeite. O vaso de Samuel estava cheio de azeite. Desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou do menor da casa de Jessé. Desde aquele dia em diante, aleluia, o Espírito do Senhor se apoderou do menor da casa de Jessé, que estava apacentando as ovelhas do seu pai. Louvado seja Deus, aquele que Samuel disse que ninguém se assentaria enquanto ele não chegasse. Aleluia, louvado seja Deus. Samuel agora pega o seu vaso com azeite e ungiu, porque foi aquele que Deus escolheu. Foi aquele que Deus achou segundo o seu próprio, certamente, o que? Coração. Está aqui, ó. Aleluia. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou dele, do menor da casa de Jessé. Aleluia. Grande Deus. Então Samuel se levantou e foi a Ramá. Então, havendo encerrado, Samuel se levanta e vai a Ramá. Olha, meu irmão, olha, minha irmã, a importância de ser o menor. Aleluia. Olha a importância de ser o menor. Olha a importância de não ser grandão. Como é bom ser o pequenininho. Aleluia. Como é bom ser o menor. Porque os grandão tiveram que ficar de pé para esperar o menor chegar, por ordem de Samuel. Samuel falando ali, dizendo Samuel, ninguém se assentaria enquanto o menor da casa de Jessé não chegasse. Louvado seja Deus. E certamente quando ele chegou, certamente Deus já fala para Samuel que certamente era quem? Era aquele. Quem? O menor da casa de Jessé. Seja também, meu irmão, minha irmã, o menor da casa do Senhor. Deixe o Senhor te exaltar. Vamos estar também com o quê? Com o nosso vaso cheio de azeite. Vamos estar com o nosso vaso cheio de azeite, como estava Samuel com o seu vaso cheio de azeite.
Que o Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que é bendito por toda a eternidade, o abençoe a todos. Abençoe a você, minha irmã, abençoe a você, meu irmão. Você, meu irmão, minha irmã que está no Brasil, Deus o abençoe a você, a sua família. Você, meu irmão, minha irmã que está fora do Brasil, em outros países, Deus o abençoe aí a sua vida e abençoe também toda a sua família e toda a sua casa. Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir, nos conceder para a honra e para a glória e para a exaltação do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos e irmãs. Quero agradecer a todos que têm se inscrito no canal. Muito obrigado, meu irmão, minha irmã. Você aí que tem se inscrito no canal, Deus o abençoe a todos. Você que tem comentado os vídeos que são enviados para o canal, Deus abençoe também. Enfim, gratidão, 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 gratidão a todos, em nome do Senhor. Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.